Oi, pessoal, e aí, beleza? Legal? Vamos dar aquela sequência lá sobre a aula no campo afetivo? Bora? Então, continuando para essa aula 2, eu trouxe aquela observação importantíssima que Jesus nos coloca, os ensinamentos de Jesus é a nossa base de tudo. Colocamos dentro do campo afetivo a seguinte condição, né? Jesus nos traz a seguinte lição. Se você olhar para uma mulher e pensar em ter com ela, você já cometeu adultério com ela. Veja bem, Jesus nos disse olhar. Não é ter lá alguma coisa com ela, não. É olhar. E o que isso nos coloca? Em que isso nos coloca? Qual é a análise que nós podemos concluir disso? Os nossos olhares, segundo André Luiz, se eu não estou enganado em Obreiros da Vida Eterna, são como ferramentas que, se mal utilizadas, são como flechas que nos atingem pelas costas. O atingido sabe que sente, presume, tem uma sensação de que foi atingido, mas não sabe de onde veio o tiro. Outra coisa é que nós reunimos em nossos pensamentos qualificações sobre o que nós vemos ao nosso modo de entender. E você sabe, eu gosto muito de falar essa frase, que quem pensa pelos olhos é fácil de ser enganado. Quando nós olhamos o corpo físico de uma pessoa e fazemos uma avaliação ao nosso interesse, ao nosso método que nós temos naquele momento de pensar e de agir, nós reunimos uma condição negativa em nós. Essa condição negativa em nós transforma antes, nos deixa muitas vezes, dependendo daquilo que pensamos, pior do que o que nós estávamos antes de olhar para o corpo daquela pessoa. Ok? Jesus colocou um homem olhando para o corpo de uma mulher. Hoje em dia, diante da nossa prática social, pode ser uma mulher olhando para o corpo de um homem. Então, dependendo da análise que ela tenha, a intenção que ela tenha do que ela está olhando e como ela está classificando, muitas vezes a classificação está no contexto objeto de uso. Interessante a análise que se faça é que nós estamos empenhando com o nosso olhar, direcionando com o nosso olhar e criando na nossa mente uma ideia que muitas vezes não é adequada. Então adulteramos dentro da nossa mente um comportamento para pior antes de iniciar o processo de pensamento. Já disse isso. Só que nós temos que entender que nós estamos exatamente atingindo um ser com uma capacidade de pensamento tanto quanto a nossa. E que automaticamente, ao se sentir atingido, ele vai abrir um campo de defesa e que vai direcionar a mesma coisa para ti. Ou uma comunhão de pensamentos que também pode ter uma análise não muito construtiva, e esta criação de ideias negativas faz com que haja um vínculo sem sabor, né? Um vínculo extremamente negativo, extremamente ruim para as duas pessoas. Ok? Interesses emocionais direcionados a uma outra pessoa que fez com que ela não pensasse em você, mas a partir do momento em que ela olhou, viu a sua cobiça, pensou em algo segundo o modo de pensar e o modo de agir dela, que pode ser, muitas vezes, somos imperfeitos, lembrando bem, e o comportamento social está alarmante, certo? Então ela pode ter montado uma arquitetura negativa na mente dela e você com a sua, os dois olhares faz uma convicção, faz um suporte de um para com o outro destruidor. Então, quando Jesus nos diz o fato de olhar já cometemos adultério, o adultério está colocado diante desta condição. O adulteramento que existe dentro de nós mesmos. Ok?
Sempre que você olhar para o corpo físico de alguém, lembre-se, você está olhando o que está pelo lado de fora, o que seus olhos estão olhando pelo lado de fora. Mas aquilo que você pensa está atingindo o ser morador daquele corpo, que muitas vezes não tem uma evolução e vai ter uma reação negativa que também vai te danificar. Não faça isso com você, não permita que os outros façam isso com você, não faça isso com os outros, porque obviamente você vai estar se prejudicando e prejudicando alguém. Ok? Então, por esta parte, fica mais esse itemzinho de ensinamento aí. E voltando a falar, compartilha, gente. Compartilha, que é uma coisa muito boa. Ok? Enriquece o coração da gente. Eu mesmo, quando eu vou pro blog e vejo o blog bombando, eu me sinto assim, acariciado pelos bons companheiros espirituais e naturalmente por vocês, por terem se interessado. A gente acaba se sentindo útil na ação do bem. Beijo a todos e vamos continuando com esse complemento do campo afetivo. Tem muita coisa boa para a gente falar aí. Tá bom? Beijo, tchau.